Olá, boa tarde. Olá, amigos e amigas, boa tarde. Uma criança de 2 anos foi esquecida numa creche de Cariacica. A família conta que quando chegou ao local, recebeu a informação de que o menino já tinha sido levado para casa. Mas o bebê, gente, ainda estava no berço, dormindo sozinho. Que história, hein, gente? Que desespero para essa criança, para essa família. Vamos conversar agora com a repórter Suzy Faria, que acompanhou essa história de perto. Ô, Suzy, o que é isso, hein? Parece enredo de filme até, né? Essa criança ficou mais de 1 hora sozinha. Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna, George e amigos do TN. Realmente, Bruna, não parece o enredo daquele filme Esqueceram de Mim? Só que na versão 3, pois é, a família de um garoto de apenas 2 anos e meio ficou desesperada ontem quando a irmã mais velha foi buscar a criança e uma pessoa que ela chama de coordenadora teria dito que a criança foi entregue. A mãe, numa conversa informal depois da entrevista, disse que quando ela foi buscar o filho pela primeira vez nessa creche, ela precisou comprovar que era a mãe da criança, porque as pessoas de lá não queriam deixar que ela levasse. A comprovação veio do filho chamando ela de mãe e dos documentos que ela apresentou. E a mãe precisou fazer uma carteirinha, porque senão, da próxima vez que viesse buscar a criança, as pessoas daquela creche não entregariam. E olha a surpresa dela, quando dessa vez a situação se reverteu para umas pessoas que informaram para a filha que a criança foi entregue e ninguém sabia para quem. Olha o desespero dessa família. Eu fui lá conversar com o pai, com a mãe e também com a adolescente que sempre buscava o irmão de 2 anos e meio na creche. E olha só o que eles contaram de toda essa confusão e como a história terminou. Vamos acompanhar. Minha filha veio buscar meu filho, às 5 horas falaram que ele tinha ido embora, que outra pessoa tinha pegado. Agora ligou a diretora, falou que ele se encontra dormindo dentro do berço. Vamos ver se ele se encontra aí. Graças a Deus, meu filho. Aí, ó, como é que a diretoria dessa escola me sai e deixa uma criança dormindo dentro do berço e fala que alguém já pegou. Vamos para a reportagem. No vídeo feito pelo pai, Diego, um jardineiro de 34 anos, o filho de 2 anos e meio é encontrado no berço da creche, em uma sala escura onde era o único, dormindo. Ele acorda assim que a luz da sala é acesa. A criança foi encontrada por volta de 6h30 da noite, ou seja, 1h30 depois da creche ter sido fechada. A creche municipal Tereza Tirone Martins fica no bairro Dom Bosco, em Cariacica. De acordo com a mãe de Anne, auxiliar de produção de 33 anos, o filho frequenta a creche há cerca de 6 meses. Esse era o final tranquilizador para uma confusão que começou na hora em que a irmã mais velha, de 14 anos, foi buscar o menino. Me disseram que já tinha buscado meu irmão. Cheguei em casa, fui ligar para minha mãe. Ela não estava em casa. Ela falou que ela não tinha pegado meu irmão, então eu imediatamente liguei pro meu avô e fui lá com o meu avô. Lá na escola resolvi, não tinha ninguém na escola. A minha filha me informou, né? Eu procurei saber que ela tinha ido buscar ele, né? Mãe, eu fui na escola e não encontrei meu irmão lá. Aí eu falei, como assim? Ah, cheguei lá, a coordenadora falou que meu irmão já tinha sido pego. Mas aí eu falei, pego por quem? Quando descobriu que a mãe não tinha pego o irmão, a adolescente voltou à escola meia hora depois, por volta de 5h30, com um avô. E quando chegaram aqui, já não encontraram mais ninguém, nem mesmo o vigia da noite, como vocês viram no vídeo. O que foi feito? Eles ficaram desesperados, mas conseguiram a ajuda de uma professora, que nem dessa escola é, que ligou para a diretora. Mas acreditem, tudo só foi resolvido 1 hora depois, quando eles tiveram acesso dentro da escola. O vídeo registra o momento em que a criança foi encontrada sã e salva. Durante a gravação, o pai faz um desabafo. Em porteiro do dia não se encontra, né? Rendimento não, nunca vi isso. Tem porteiro de dia e de noite, não se encontra do dia para rendimento. Os pais estão indignados com o que houve. A informação passada para a irmã pelos responsáveis da escola não dava conta de quem teria saído com o pequeno. Afinal, só pessoas previamente autorizadas pelos pais podem fazer isso. Mas como que levaram? Quem levou? Se todas
Todas as vezes que quem vai, o responsável pegar, vai com a carteirinha, vai com uma identificação. Completamente a escola sem ninguém, escura, e meu filho num berço alto. Se ele acorda, ele poderia cair daquele berço tentando descer no escuro, na hora do estresse ali, da preocupação sozinho. Entendeu? Desespero, ele poderia se machucar, abandonado ali naquele berço alto. Respostas vagas, informação de liberação sem consentimento, falta de atenção na revisão dos locais da creche e falha na comunicação deixaram os pais revoltados. Tanto que vão buscar uma reparação judicial para tantos erros que foram cometidos. E ali não se encontra só meu filho estudando, tem demais crianças ali que possa acontecer o mesmo ou coisa até pior, Deus me perdoe, entendeu? Então, no mínimo, temos que correr atrás da justiça para ver a melhor forma, ver o responsável por isso, entendeu? Pois é, eu estou lendo aqui uma nota que chegou da secretaria lá da Prefeitura Municipal de Cariacica, e a Prefeitura, já que a creche é responsabilidade deles, né, da secretaria, mandou a seguinte explicação sobre o que aconteceu. Que já estão sendo tomadas todas as medidas administrativas para apurar os responsáveis pelo ocorrido, uma vez que há evidências de que a unidade escolar infringiu o regimento comum das escolas municipais de Cariacica. Nesse sentido, fala a nota, né, a nota se coloca aqui, nesse sentido, a professora e a assistente de sala foram afastadas e justamente com todo o trio gestor da unidade. Eles vão responder a um processo administrativo disciplinar que pode até resultar em demissão. A secretaria, diz a nota, esclarece ainda que os vigilantes também serão demitidos. Ou seja, houve realmente uma falha muito grande de não se revisar as salas para saber se todas as crianças já teriam sido retiradas dali. E o que não aconteceu, sendo que esse menininho aí, pequenininho, de 2 anos e meio, ainda estava dormindo. E olha, segundo a mãe dele, ele nunca dorme à tarde. Foi um fato que ela achou curioso, ele ter permanecido dormindo naquele local até que ele chegasse. Portanto, a nota da Secretaria Municipal de Cariacica é essa, que todo o trio gestor, mais a professora, mais a assistente de sala foram afastadas até que toda a apuração disciplinar termine. Aí os vigilantes que deveriam fazer a troca entre si e estarem vigilantes ali à noite também, não estavam, então também serão demitidos. É com vocês aí no estúdio, George e Bruna. Gente, que imagina o trauma se essa criança acorda aí nesse período de 1h30 que ela ficou sozinha. Ninguém lá. Desespero total, realmente. A prefeitura tem que investigar o que aconteceu. Suzy, obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta. Olha só, um vereador de São Gabriel da Palha está sendo investigado por suspeita de beijar uma jovem à força. O registro foi feito pelas câmeras de segurança da Câmara de Vereadores. Veja aí, nele aparece o parlamentar Levi Alves Pinheiro em um corredor com 3 jovens. 2 delas entram em uma sala, enquanto a terceira é impedida. Na imagem que a gente está vendo agora, 3 beijos são registrados. A vítima teria tentado se desvencilhar do parlamentar, mas teria sido impedida. O Ministério Público, chocante, né? A gente vê essas imagens. O Ministério Público informou que após a divulgação, né, dessas imagens, solicitou que o vereador seja afastado das funções até que esse caso seja investigado. Se a Justiça atender o pedido, o parlamentar pode virar réu no processo. A gente tentou contato com ele, mas não tivemos retorno. A Câmara de Vereadores da cidade abriu aí um procedimento interno para apurar essa denúncia. E um vereador foi indiciado pela morte de um motociclista. Esse caso aconteceu em São Domingos do Norte, no noroeste do estado. Danilo Henrique Ballarini foi indiciado pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e pelas lesões graves causadas e também por estar embriagado. A batida envolveu 2 motos em um carro que era conduzido pelo vereador. O acidente ocorreu no dia 4 de setembro. As vítimas foram encaminhadas ao hospital, mas uma delas morreu ainda na ambulância. Segundo a ocorrência registrada pelos policiais militares, os agentes encontraram Danilo em estado de choque e desorientado quando chegaram ao local do acidente. Na ocorrência, os PMs relataram que o vereador apresentava sinais de embriaguez e pediram a ele que realizasse o teste do bafômetro, o que foi recusado. Na época, o vereador pagou fiança e foi liberado.
O advogado de Ballarini disse que nos autos não existe prova de embriaguez e vai comprovar a inocência do vereador, uma vez que, de acordo com ele, não houve culpa. 12:10. Agora a gente fala do mistério em torno da morte de uma mulher no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Gente, ela foi internada com queimaduras graves, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não se sabe como a vítima se feriu. Uma das versões é que ela teria se queimado dentro de casa. A outra é que um homem teria ateado fogo nela. Vamos chamar a repórter Vanusa Santana, que já está aqui e traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Vanusa. Ei, George, muito boa tarde para vocês aí no estúdio, boa tarde ao pessoal de casa que nos acompanha aí de casa. Pois é, esse caso está marcado aí de alguns mistérios, aparentemente alguns erros. Essa moça tem 37 anos, ela morreu ontem no finalzinho da tarde no Hospital Jaime dos Santos Neves, depois de ficar 21 dias internada ali. Ela chegou, socorrida por uma ambulância do SAMU e, segundo os paramédicos, ela foi resgatada dentro de uma casa no bairro Santa Rita no dia 22 de setembro. Aí começa os aparentes erros, né? A gente entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para ver se houve algum acionamento nesse dia e eles disseram que não houve nenhum acionamento para atender um chamado aí de incêndio numa residência no bairro Santa Rita. E nem tão pouco também, George, Bruna, para atendimento de uma tentativa de homicídio. É aí que entra agora o que a família contesta. Eles afirmam que receberam uma denúncia de uma pessoa muito próxima de que essa moça de 37 anos teria sido vítima, na verdade, de um incêndio criminoso. Ela teriam ateado fogo no corpo dela, teriam jogado álcool e, na sequência, acendido um palito de fósforo, né, um fogo ali. Enfim, né? Hoje de manhã a gente foi até o Departamento Médico Legal, onde a família estava muito consternada, muito triste com a dor dessa moça. É claro, né, que essa moça deve ter passado. E eu preparei uma reportagem que vocês de casa vão acompanhar agora. As fotos mostram Cleriana, de 37 anos, na cama do Hospital Jaime Santos Neves. Ela chegou ao local no dia 22 de setembro, socorrida pelo SAMU. Estava com várias queimaduras pelo corpo. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser entubada. Foram 21 dias internada, mas Cleriana não resistiu. Ela morreu na tarde dessa quinta-feira. Além das queimaduras externas, né? Ela teve queimadura interna devido à fumaça que ela inalou. E para piorar um pouquinho, ela tinha pego uma pneumonia no hospital. Logo que deu entrada no Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, os paramédicos informaram que Cleriana havia sido resgatada durante um incêndio dentro de uma casa aqui no bairro Santa Rita. Só que essa versão está sendo contestada pela família. Cleriana era usuária de drogas e, por esse motivo, ela costumava perambular aqui por ruas e também praças. Em uma dessas situações, ela teria estado em uma praça e uma pessoa, um homem muito próximo a ela, teria se aproximado, jogado álcool e, na sequência, ateado fogo. O caso ainda fica mais intrigante porque nenhum registro de incêndio foi feito nesse dia 22 de setembro. E nem tampouco a Polícia Civil foi acionada para investigar o caso. Eu recebi uma ligação de uma amiga em Santa Rita. Ela me disse que a Cleriana estava numa praça em Santa Rita e que uma pessoa se aproximou dela e jogou uma quantidade de álcool nela e colocou fogo, né? Imediatamente, quando eu soube dessa notícia, eu moro em Nova Venécia, né? Eu entrei em contato com o Jaime Santos Neves. O doutor Rafael, que é do Centro de Queimados, entrou em contato comigo e me relatou que a situação dela era muito grave. Essa pessoa que fez isso era uma pessoa que estava acostumada a sair com ela, inclusive falou que era um coroa, né? Eu não sei se essa informação é verdadeira. Cleriana residia em Santa Rita, Vila Velha. Era mãe de 2 filhos. Por conta da dependência química, eles não moravam com ela. Apesar de ficar muito tempo na rua, segundo a família, ela costumava dormir em casa. Ela viveu nesse meio, infelizmente, tá? Infelizmente, algumas vezes eu cheguei até a buscar ela, levar ela para dentro de casa, mas ela não ficava. Mas ela não vivia na rua. Ela ia, ficava no meio deles e procurava sempre a casa de um amigo para dormir, para ficar. O tio afirma que familiares estão abalados e pedem que a verdade sobre a morte da sobrinha apareça. É importante a gente saber o que realmente aconteceu, onde que está a verdade. Se é aquilo que o SAMU colocou no hospital ou aquilo que chegou de informação entre a gente. Agora, quanto a pessoa, a gente ora para essa pessoa.
Porque uma pessoa que fez uma coisa dessa, ela precisa de oração. Ela não tem Deus dentro dela. Deveria estar investigando. Pois é, gente. A gente volta aí a falar sobre aparentes erros nesse caso. A gente vê aí que existem duas possibilidades para o caso dela ter sido queimada. Ou uma tentativa de homicídio ou um caso de um incêndio. Quando a vítima em incêndios, a perícia não tem que ser acionada e então a Polícia Civil iniciar aí automaticamente uma investigação. No caso de uma tentativa de homicídio, também a Delegacia de Homicídios não precisa ser acionada e então começar a investigar? Pois é, até anteontem, até o dia 12 de outubro, não existia nenhuma investigação por parte da Polícia Civil. Essa investigação agora só acontece porque a família que chegou e aí com a morte dela acabou registrando um boletim de ocorrência. E esse caso agora vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Bruno George. Que seja esclarecido, né? O mais rápido possível. O que aconteceu com essa mulher. Vanusa, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Agora, você de casa, para tudo que você está fazendo e presta bastante atenção nessa reportagem. A gente vai falar da divisa do crime. Gente, mensagens interceptadas em um celular que seria usado pelo traficante Marujo revelam a ligação de criminosos capixabas com facções do Rio de Janeiro. As investigações mostram compra de armas, drogas, extorsão, favorecimentos e o terror que amedronta cidadãos de bem. A Vanessa Calmon se debruçou sobre esse relatório que tem quase 500 páginas e mostra agora essa trama assustadora. Roda aí. O relatório divulgado pela Polícia Civil tem 484 páginas. Contém conversas e fotos obtidas através de quebra de sigilo telefônico autorizado pela Justiça, de um celular que, segundo a polícia, é utilizado por Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo. O aparelho está em nome de terceiro, mas pelo conteúdo encontrado, como fotos da família de Marujo e trocas de mensagens com criminosos, não restam dúvidas de que o celular é utilizado por ele. Um vasto e detalhado material mostra a conexão do PCV, primeiro comando de Vitória, chefiado por Marujo, com o tráfico de drogas do Rio de Janeiro. Uma das facções apontadas é o terceiro comando puro, o TCP, que atua no complexo da Maré, no Rio. A facção carioca seria responsável por fornecer armas e drogas para o PCV aqui no estado. A investigação realizada pelo CIAT revelou que o Fernando Moraes Pereira Pimenta, o criminoso mais procurado do estado, o Marujo, ele utiliza do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, o qual é reduto da facção criminosa conhecida como Comando Vermelho. A gente sabe que outro indivíduo, outro chefe do tráfico de drogas aqui do estado, o Luan Gomes Faria, o Camu, ele usa o Complexo da Maré, que também é reduto de outra facção criminosa do estado do Rio de Janeiro, conhecida como Terceiro Comando Puro. A investigação revelou também que integrantes do Terceiro Comando Puro, também uma facção criminosa lá do Rio de Janeiro, aqui no estado, eles também fazem parte do Primeiro Comando de Vitória. Em um dos prints que constam no documento, um criminoso negocia um fuzil por R$45 mil. Em outra conversa, o armamento, que eles chamam de bico, é negociado por R$60 mil. Nesse outro diálogo, a oferta é de armas com numeração raspada, no valor de R$7.500. De acordo com a polícia, os integrantes da organização criminosa fazem a aquisição desse armamento com o intuito de aumentar o poder de intimidação, dominar outros pontos de vendas de drogas e praticar homicídios contra rivais. Se utilizam de pessoas lá no Rio de Janeiro que são responsáveis por venda de armas, de drogas, pessoas inclusive que estão presas no sistema penitenciário do estado do Rio de Janeiro, como pessoas que facilitam a compra não só de armas, de drogas e de outros produtos do crime. Muitas dessas armas foram identificadas em fotos trocadas entre os criminosos. Além do armamento, eles aparecem com radiocomunicadores. Um deles tinha acesso à frequência da PM da Serra. Essa era uma das formas de monitorar as forças de segurança. Nas imagens é possível ver policiais em operações nos morros. Além do uso de celulares, o monitoramento também é feito com drones. A prática é conhecida por eles como visão. O documento mostra como os criminosos acompanham os passos de delegados,
secretários de Segurança Pública e até mesmo da imprensa. Ainda segundo o relatório contra Marujo, há pelo menos 7 mandados de prisão em aberto, por diversos crimes, como, por exemplo, homicídios, organização criminosa e tráfico de drogas. Hoje, Marujo é chefe do PCV, o primeiro comando de Vitória, que foi fundado no bairro da Penha por Carlos Alberto Furtado da Silva, o Beto, que está preso em um presídio de segurança máxima de Porto Velho, em Rondônia. Contudo, existem muitas evidências que apontam a subordinação de Marujo a Beto. Ele não tomaria nenhuma decisão sem o aval do chefe e a comunicação entre eles seria facilitada por advogados que integram a organização criminosa. Através de um catuque, né, o caso Alberto Furtado, né, o nego Beto, que é apontado como dono do bairro da Penha em Bonfim, ele manda que Marujo procure, né, o Caroço, o qual está preso dentro do sistema penitenciário do estado do Rio de Janeiro, a fim de comprar armas e drogas. Essa conversa, esse catuque, né, ele foi repassado, a investigação também revelou isso através de um advogado. Uma das advogadas aparece nos relatórios de atendimentos de muitos membros do PCV que estão presos, sendo inclusive citada em cartas e bilhetes como sendo uma das que exercem o papel de pombo-correio, levando e trazendo recados e ordens de dentro do presídio. Em um dos bilhetes analisados, o criminoso pede que seja paga a quantia de R$600 para o advogado. Diversas outras conversas foram citadas no relatório, além de vários outros advogados. Uma rede criminosa que tenta estabelecer no Espírito Santo o terror que vivem as comunidades cariocas. Estão ocorrendo crimes aqui no Espírito Santo que a gente não via antes, como extorsão de comerciantes, né? Extorsão de empresas de internet, botijão de gás. A gente vê que crimes que a gente não via antes aqui no Espírito Santo, que são crimes que já são consolidados no estado do Rio de Janeiro, vem acontecendo aqui no estado. E a gente sabe que isso, podemos afirmar com absoluta certeza que isso é fruto dessa conexão. Essa semana, uma onda de ataques na capital promovida pela facção trouxe pânico à sociedade. Queima de ônibus, ataques à imprensa e a população refém da violência. O principal suspeito de orquestrar tudo é o bandido mais procurado do Espírito Santo pela polícia. As forças de segurança afirmam: a prisão de Marujo está mais perto do que nunca. A prisão deste indivíduo é questão de tempo, mais cedo ou mais tarde ele será preso sim e ficará preso durante muito tempo. Muito boa tarde, George. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos que nos acompanham de casa. Pois é, George, mais cedo eu estive sim com o Dr. Marcelo Cavalcante. Ele é um dos responsáveis por essa investigação, né? E inclusive pela confecção também desse relatório que desmembra toda essa organização criminosa de nome PCV, né? Que atua aqui em Vitória. Dr. Marcelo Cavalcante, entre outras questões, falou justamente sobre essas investigações que levaram à confecção desse relatório e também falou sobre a possível prisão, né, do Marujo e o local onde ele estaria escondido agora. Chegou para a gente a informação de que Marujo já teria mais uma vez fugido para o Rio de Janeiro, já estaria escondido lá no Complexo da Maré. Nós questionamos isso ao Dr. Marcelo Cavalcante, ele não confirmou essa informação, apenas reforçou aquilo que ele disse ao final da reportagem, que todas as forças de segurança do Espírito Santo estão, neste momento, empenhadas na prisão do Marujo. E não só as forças de segurança aqui do estado, mas também as forças de segurança do Rio de Janeiro. Inclusive, a relação entre traficantes daqui do estado e traficantes cariocas ficou muito evidenciada, ficou muito clara nas 484 páginas do relatório. Esse documento, né, trouxe vários prints de conversas entre traficantes daqui e traficantes de lá, até mesmo negociando compra e venda de armas. Doutor Marcelo disse que essa relação começou justamente assim, né, com compra e venda de armas e drogas para serem trazidos aqui para a capital, para Vitória, no bairro da Penha, mas que depois essa relação foi se estreitando. E ele disse, inclusive, que traficantes aqui de Vitória teriam feito uma espécie de escola lá no Rio de Janeiro. Durante a conversa, o doutor Marcelo explicou um pouquinho mais como foi a confecção desse relatório, depois das investigações e o encerramento desse inquérito que indiciou diversas pessoas, diversos membros dessa organização criminosa e também sobre essa relação do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. Vamos ouvir o que ele disse.
Nós conseguimos revelar integrantes importantes dessa facção, nós conseguimos mandados de prisão para todos esses indivíduos, os quais já encontram-se com a ação penal. Inicialmente, essa conexão com o estado do Rio de Janeiro seria para compra de armas e drogas. Porém, isso hoje, a gente sabe que eles também usam o estado do Rio de Janeiro. O Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, o criminoso mais procurado do estado, ele usa o Complexo da Penha, que é um reduto de uma facção criminosa que atua lá no estado do Rio de Janeiro. Ele usa esse local para se esconder. Então, hoje, eles não fazem só essa conexão de compra de arma e droga, e sim eles usam o estado do Rio de Janeiro para se esconder. A gente vê, inclusive, alguns crimes que a gente não via aqui no estado, por esses líderes estar usando o Rio de Janeiro, eles participando de uma espécie de pós-graduação do crime ou coisa desse tipo. Eles trazem esses crimes para cá, isso preocupa muito. Existe uma comunicação, sim, entre as polícias, a fim de efetuar a prisão o mais rápido possível. Pois é, muito preocupante, né? Isso que o doutor Marcelo Cavalcante traz, isso que ele falou, né? Não só na sonora, mas também durante a reportagem, durante a entrevista. Justamente o que mais preocupa a polícia é essa relação entre os traficantes aqui do Espírito Santo e os traficantes do Rio de Janeiro. Inclusive, o doutor Marcelo disse que não só o Marujo fica nessa questão, né, de vir aqui ao Espírito Santo, de ir para o Rio de Janeiro se escondendo da polícia, mas outros traficantes, outros criminosos, muito de alta periculosidade, né, também tem essa relação com criminosos do Rio de Janeiro e também se escondem por lá. Pelo menos outros 3 criminosos, inclusive um deles dos irmãos Vera, né, que tem uma atuação muito grande aqui na região, por exemplo, de Itararé, que também é foragido, também estaria escondido em uma facção, né, protegido por uma facção lá do Rio de Janeiro. A gente trouxe essa questão da facção do Complexo da Maré, né, o TCP, Terceiro Comando Puro, que seria essa facção lá do Complexo da Maré, que foi a facção que, de acordo com a polícia, abraçou, né, o primeiro, né, que foi o Carlos Alberto, o Beto, que teria sido o fundador do tráfico de drogas aqui no bairro da Penha, do PCV no bairro da Penha. Primeiro, o Beto teria ido até lá no Complexo da Maré. Lá ele pegou diversas informações de como eles atuavam por lá, também negociou compra de armas, negociou compra de drogas. Depois, Beto voltou ao Espírito Santo e aí sim ele nomeou, né, aquela facção criminosa que atuava ali no bairro da Penha de PCV, e ela vem atuando aí há mais de 10 anos, mesmo com o Beto preso também há mais de uma década. Então agora a polícia já finalizou, né, esse inquérito, o doutor Marcelo Cavalcante finalizou o inquérito, já indiciou diversas pessoas, tem vários mandados de prisão e a gente continua acompanhando, né, a investigação da polícia, continua acompanhando o trabalho, na realidade, das forças de segurança que nesse momento se empenham na prisão do Marujo. George, Bruna. Vanessa, a gente realmente fica chocado, né, com toda essa trama, com toda essa história, né, George? Pois é, com certeza. Ô, Vanessa, eu queria te fazer uma pergunta, né, você conversou agora há pouco aí com o delegado, ele falou também sobre a participação de vários advogados aí nessa quadrilha praticamente, né? Com certeza, George. A gente já acompanha, inclusive, algumas outras operações que já tinham como alvos, né, advogados que integravam a organização criminosa, né, o PCV, e agora isso ficou mais evidente ainda nesse relatório super detalhado. A Polícia Civil colocou exatamente qual era a relação entre esses advogados e o Marujo, por exemplo, né? Inclusive, esses advogados, eles têm uma advogada, né, que já foi até presa num primeiro momento durante a Operação Armistício, né, do Ministério Público aqui do Espírito Santo, que ela chefiaria, né, essa rede de advogados, ela seria quem comandaria essa rede de advogados, e muitos outros estão inclusos nessa rede. Eles iam até os presídios, inclusive até esse presídio onde está o Beto, né? Eles iriam até esses presídios, ali eles anotariam diversos bilhetes, tem várias imagens desses bilhetes, e eles levavam então esses bilhetes até os destinatários. É o que no crime eles chamam de pombo-correio, George. Pois é, Vanessa, quase 500 páginas aí revelando esse submundo, né? Obrigado aí pelas suas informações. Pessoal, a Polícia Civil periciou a escola onde um menino de 10 anos foi baleado na cabeça. Só a perícia vai poder apontar de onde partiu o tiro que atingiu o estudante.
Não se descarta a hipótese de crime ter ligação com os últimos ataques criminosos na capital. A criança continua internada e precisou ser entubada. O disparo não atingiu a massa encefálica, por isso é preciso acompanhar a evolução do quadro. De acordo com o pai, o estado de saúde dele é estável. Ele agradece o empenho da equipe médica e também, claro, o apoio e oração de toda a comunidade. Agora vem comigo que eu tenho um recado muito importante para você, hein? Outubro é o mês das crianças e para ele ficar completo com muita diversão, vai de Sky pré-pago. São vários canais de desenhos, filmes, séries e esportes para a alegria da criançada, hein? E os adultos, é claro, não ficam de fora, porque você escolhe a sua programação, tá bom? E tudo isso, gente, olha que coisa boa, sem mensalidades. Essa é uma notícia que deixa todo mundo muito feliz, né? E agora você quer outra notícia boa? Você pode fazer recargas de 3, de 7, de 15 e 30 dias a partir de R$ 9,90. Muito bom, hein? Olha só que bacana. Cliente com recarga ativa tem acesso a um aplicativo infantil com mais de 2.000 desenhos e jogos para as crianças. Um presentão para eles, né? E vocês, gente, podem assistir na TV, no celular ou no computador. Você que escolhe, tá? Na Sky, os adultos ficam por dentro dos assuntos e as crianças ganham muita diversão. Ligue agora, 3003-9557 e na dúvida, vai de Sky. Uma criança de 7 anos passou por uma cirurgia na cabeça depois de um acidente em um parquinho em Cariacica. O menino subia em um balanço quando a estrutura cedeu e caiu sobre ele, atingindo a cabeça. O pai mandou um vídeo explicando como o acidente aconteceu. Então, a madeira que soltou daqui do lugar, ela estava anexada aqui em cima, aqui, ó. Aqui, ó, na casinha aqui, ó. Presa aqui em cima, aqui, ó. Então, essa é a situação aí que ocorreu o acidente aqui hoje. Então, havia um balanço nessa direção aqui, ó, aonde uma madeira daqui, estendida no meio, fora, né? Só que depois do acidente aí, acabaram retirando a madeira. Foi uma pancada violenta, é bem complicada a situação que tá o meu filho. Complicado mesmo. Então, alguém tem que se responsabilizar por essa questão aí, entendeu? Eu tenho certeza que nós vamos acionar os órgãos competentes para poder resolver essa questão aí. Olha, a Prefeitura de Cariacica informou que já está em contato com a família da criança para auxiliar no que for preciso. Destaca ainda que os brinquedos são novos porque a praça foi inaugurada na semana passada. O município está fazendo vistoria em todos os playgrounds e em todas as vezes flagra adultos usando os brinquedos que deveriam ser usados apenas por crianças. Aí não dá também, né? Pede ainda que os moradores façam uso correto dos equipamentos instalados, obedecendo à altura e também à faixa etária. Olha, foi prorrogado o prazo para a atualização do CAD único, viu? Quem ainda não fez essa atualização cadastral vai ter mais 30 dias. Após o fim do prazo, quem for convocado e não atender a revisão cadastral poderá ter benefícios como o Auxílio Brasil, por exemplo, bloqueados. As famílias que atualizaram os dados pela última vez, em 2018 ou 2019, serão convocadas nos próximos anos, então muita atenção, tá? É possível atualizar os dados pelo aplicativo do Cadastro Único. Se você preferir, você também pode acessar o site. Anote aí, cadunico.cidadania.gov.br. E a seguir, denúncia de maus-tratos fecha hotel para animais que funcionava sem autorização em Vitória. A gente já volta. Tem nenhum de volta agora 12h35. Olha, gente, um hotel pet foi interditado em Jardim Camburi, Vitória. Denúncias levaram a CPI dos maus-tratos contra animais da Assembleia Legislativa até o local. Vamos conversar ao vivo com a repórter Manuela Machado. Ô, Manuela, o que a dona desse hotel pet disse aí sobre essas denúncias? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. A dona foi presa, ela tenta se defender, disse que a maioria dos animais, a maioria é dela, mas de acordo com a Prefeitura de Vitória, após uma denúncia do Ministério Público e também da CPI dos maus-tratos da Assembleia Legislativa, os fiscais ontem à noite, à tardezinha, estiveram aqui e flagraram uma cena lamentável. Ela foi presa, mas antes de ser presa, a veterinária tentou fugir e tirou aqui de dentro 6 cães. 6 cães de raça, as raças consideradas mais caras. Esses animais ainda não foram localizados. E lá dentro, os fiscais resgataram 16 animais, 13 cães, um jabuti e 2 gatos.
Então, lá dentro a situação, aqui fora, né, a gente percebe o muro pintado, a recepção, segundo, né, os fiscais, é uma recepção arrumada, só que nos fundos, lá atrás, as imagens mostram outra coisa. Animais com feridas, inclusive um cachorro cadeirante, né, ele corre até risco de morte, de morrer. São vários animais doentes, sem água, sem ração, medicação também vencida lá dentro. Então agora vamos acompanhar o que o veterinário Marcelo Carvalho, que é veterinário da Gerência de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Vitória, vamos acompanhar o que ele disse. O que nos mais chamou a atenção foi a questão da insalubridade do local, né, colocando em risco todos os animais presentes ali. Então, o cheiro forte, né, um odor muito insuportável de fezes, urina, o canil extremamente degradado, enferrujado, torcido, quebrado, comedouros e bebedouros impróprios de plásticos, né, favorecendo ali a contaminação, infecção, porque você não consegue higienizar de forma a contento. Nós temos o caso mais emblemático, que é o do cadeirante, estava, né, com feridas expostas, extremamente magro, e os cuidados realmente estavam negligenciados. Ele tem uma doença que, se realmente não for tratada, pode levar a óbito. Informações lamentáveis, né? Essa clínica, mas também hotel, né? A fachada ali mostra que é um hotel, está interditada, foi fechada desde ontem e, segundo a Polícia Civil, a médica veterinária foi conduzida, ela foi autuada em flagrante pelo crime de maus tratos contra animais, encaminhada ao Centro de Triagem de Viana. Eu volto com vocês aí no estúdio, George, Bruna. Valeu, Manuela. Obrigado aí pelas suas informações. Gente, 2 homens foram presos depois de assaltar um motorista de aplicativo em Linhares. Agora, olha o detalhe dessa história. A dupla estava com um bebê no colo quando cometeu o crime. É um absurdo. Os assaltantes foram identificados como Jonas de Oliveira e Patrick da Conceição. Segundo a Polícia Militar, eles fingiram ser passageiros, solicitaram uma corrida e renderam o motorista de aplicativo. Na sequência, roubaram o carro e a carteira da vítima. Um dos bandidos, no momento dessa ação, estava segurando aí esse bebê no colo. Durante o assalto, o motorista lutou com um dos criminosos e conseguiu impedir aí que ele fugisse. O comparsa dele também foi preso minutos depois com uma arma falsa que foi usada aí nesse assalto. Sexta-feira, 14 de outubro, veja os destaques do Jornal A Tribuna. Concurso no Banco do Brasil para nível médio com salário de até 4.508. Na foto principal, primeira viagem de avião aos 100 anos. Marujo pediu autorização a chefão do crime para se esconder no Rio. Anticorpo, infusão na veia e até spray nasal na luta contra a enxaqueca. Nessa edição também tem cupom para curtir o fim de semana no China Park com tudo pago. 9 feriados prolongados em 2023 para se programar. E veja também, Corrida Tribuna. Casal viaja 4.600 quilômetros para participar. Em esportes, Vidal ganha chance de ser titular na final. A gente gosta muito de fofocar. E chegou a sua vez de ganhar no Capixaba Cap. Já garantiu seu título? Não? Vou te falar a premiação, tá? No próximo domingo tem R$130 mil no quarto prêmio. Vai ficar de fora? Tem muito dinheiro do primeiro ao terceiro prêmio. E ainda tem 10 giros de R$1.000. Não dê bobeira, compre vários Capixaba Cap e concorra a R$155 mil em premiações. Aponte o seu celular para este QR Code aqui e compre agora ou compre num ponto de revendas mais próximo de você. Lembre sempre de informar seu CPF e telefone quando for comprar seu título. É uma forma do Capixaba Cap te identificar mais rápido. Então no próximo domingo tem R$130 mil no quarto prêmio. Boa sorte! Ao adquirir este título, você pode contribuir com a Vitória DAO. Capixaba Cap, custa pouco sonhar. Olha, uma comerciante morreu depois de ser atropelada por uma caminhonete desgovernada em Pinheiros, no norte do estado. O veículo desceu a ladeira logo depois do funcionário de uma loja colocar um saco de ração na carroceria. Zumira Helena Souza, de 66 anos, estava na calçada quando foi atingida e imprensada contra o muro. Zumira era dona de uma loja no centro de Pinheiros e, na hora do acidente, estava seguindo para o trabalho.
Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O motorista da caminhonete fez o teste do bafômetro e deu negativo. Vamos a vagas de emprego? Olha, são 487 oportunidades no Cine da Serra. Vagas para repositor de mercadorias, mecânico, lavador de veículos, auxiliar de logística e ajudante de obras. Veja mais detalhes em maisemprego.serra.es.gov.br. E no Cine de Vitória tem 243 oportunidades. São vagas para operador de caixa, garçom, auxiliar de cozinha, ajudante de carga e descarga e embalador. Acesse trabalhavix.vitoria.es.gov.br. Agora a gente fala da imunização contra a Covid-19. O Ministério da Saúde liberou o uso da vacina Pfizer em crianças de 6 meses e 4 anos que tenham comorbidades, tá? A decisão, de acordo com o Ministério da Saúde, está de acordo com o fim da emergência de saúde pública de importância nacional. Apesar disso, o Brasil ainda segue sem previsão de quando a imunização vai começar. A liberação ocorre em um momento em que a vacinação de crianças sofre uma decaída no país. A imunização da faixa etária de 5 a 11 anos contra a Covid começou em janeiro deste ano no Brasil, mas até agora, menos da metade das 20 milhões de crianças estimadas têm registro de imunização com 2 doses. Importante a vacinação, né, gente? Em instantes, a vitória do Grêmio em cima do Vasco são os gols da rodada, amigos. E você, já se inscreveu na Corrida Tribuna, Ruas da Cidade? Tá chegando a hora, hein? Bora participar. A gente volta rapidinho. Meio-dia, 49 minutos, TN1 tá de volta com os gols da rodada, hein? Teve vitória do Grêmio em cima do Vasco, acompanha aí. O jogo começou movimentado e com boas oportunidades para as duas equipes. Aos 28 do primeiro tempo, o lateral esquerdo Leandrinho cortou mal a bola para dentro da área. O corte acabou sendo um passe para o centroavante Canidia abrir o placar. Já na segunda etapa, o Cruz Maltino começou forte e teve boas chances para empatar. Mas numa bobeira da zaga, Canidia foi oportunista e apareceu livre dentro da área para ampliar o resultado. Final, Grêmio 2, Vasco 0. E agora a Luísa Dayer tem um recado pra gente. Casa do Serralheiro, bora Brasil! Aqui é mais barato. Confere na tela comigo. Telha Galvalume, R$ 40,90 o metro. Chapa inox, R$ 189,00 a peça. Coluna pronta, R$ 72,90 a peça. A Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma grande variedade de produtos e só aço de qualidade. Além da entrega mais rápida aqui do estado, o atendimento é VIP. Recebemos o seu projeto e, junto com os nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. A Casa do Serralheiro joga junto com você. Estamos na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Jetibá, Linhares, São Mateus e agora em Vila Velha. Liga pra gente, vai! Queremos te atender. 3226-8045. Casa do Serralheiro, a gente se envolve de verdade. Obrigada, Luiz. Agora a gente fala da Corrida Tribuna, Ruas da Cidade. Tá chegando, tá? E já tem muito atleta aí se preparando para o desafio. Bem mesmo, tá? A atividade exige muito do coração. Por isso, um especialista alerta para os cuidados. A atividade física, como a corrida, faz bem ao coração. Isso muita gente já sabe. Mas é preciso alguns cuidados. Para evitar um dano maior na prática da atividade física, a gente sabe que um evento agudo na atividade física, ela é sempre evitável. Então, o menino tem uma avaliação médica e um eletrocardiograma que pode diagnosticar boa parte das doenças que podem levar a um evento súbito durante uma atividade física mais intensa. O cardiologista também esclarece que é importante observar os sinais do corpo. A dor no peito pode indicar risco para um infarto fulminante. Sempre prestar atenção à falta de ar e à dor no peito, tá? E alterações do ritmo cardíaco. Muitos homens e mulheres escolhem a corrida para movimentar o corpo. O exercício pode incentivar a disputa. E além de atletas,
Muitos amadores já se preparam para a corrida Tribuna Ruas da Cidade. O evento vai acontecer no dia 6 de novembro, em um percurso com vários pontos turísticos da capital. A largada para a corrida Tribuna Ruas da Cidade vai sair daqui, em frente à Praça do Papa. Quem for percorrer os 5 quilômetros vai até a agência do INSS, na Beira-Mar, e retorna. Já aqueles que vão correr 10 quilômetros vão até o Porto de Vitória e depois retornam para cá. E durante o percurso, os atletas vão contar com uma estrutura completa, com segurança, sinalização e apoio necessário para a realização da prova. E não esqueça, antes do desafio, tem que se alimentar bem e hidratar o corpo. E muito importante no dia da corrida, verificar a temperatura, né? Verificar como é que acordou, como é que está o seu coração de manhã, como é que está a sua percepção de cansaço, para não ter nenhum tipo de surpresa durante a atividade física. Força para todo mundo, né? Aí. Só reforçando, hein? A prova será disputada em distâncias de 5 e 10 quilômetros no dia 6 de novembro. As inscrições podem ser feitas pelo site ticketsports.com.br. Boa sorte para todo mundo. Vamos saber como é que fica o tempo. O fim de semana já está na área, né, gente? Mas o sextou vai seguir com sol, por enquanto, calor durante o dia de hoje, tá? Céu com pouquíssimas nuvens. Esse céu aí tá com bastante nuvem, tá? Mas no geral o céu vai ser com poucas nuvens, nenhuma possibilidade de chuva em todo o estado. Aqui na Grande Vitória as temperaturas ficam entre 21 e 30 graus, mas o sábado deve ser diferente, viu? Pode ter chuva passageira e fraca em todas as regiões capixabas. Além disso, as temperaturas também podem cair, então vai se preparando, né? E já tá ventando bastante, né? A gente vê aí nossos repórteres nos ao vivo, todo mundo aí com muito vento. Chegada aí de uma chuvinha pra gente. 12h54, beijo enorme pra vocês. Beijo especial pro meu tio Reinaldo, toda a galera de Nilópolis e Campo Grande, que tá em terras capixabas, tá? Oh, maravilha! Beijo, tô chegando. Beijo pra vocês. Até mais, gente. Ótimo fim de semana.